Hoje nós vamos dar continuidade, na verdade, sobre o referente ao último treinamento, né? Então, o último treinamento nós falamos sobre o pedido de vendas, as diferentes formas de pedido de venda, os adiantamentos, alterações, né? Como fazer o pedido de venda mediante a contratos, a promoções, tabela de preço. Então, tudo isso daí, no pedido de venda, vai alocar em uma funcionalidade também no sistema, que a gente denomina lá separação de vendas, né? Que está de encontro com o departamento de logística, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre um pouco de separação de venda, empenho, ordem de separação, para a gente chegar até o ponto final, que é a emissão da nota fiscal, tá? Então, aqui, tentei desenhar mais ou menos como que é um fluxo de venda em relação ao sistema. Então, tudo se inicia lá no pedido de venda, né? Então, a gente faz o pedido de venda normal. Nesse pedido de venda, eu tenho duas maneiras para poder separar. Então, hoje, o que que é o empenho, ordem de separação e separação de venda? Essas três funcionalidades, eles vão de encontro ao estoque, né? Então, são formas de eu atualizar o estoque mediante um pedido de venda, tá? Não é só através de ordem de separação, separação de venda, ou até mesmo empenho, que eu atualizo o estoque no sistema, tá? É apenas, essas aqui são funcionalidades atreladas ao pedido, mas eu posso sim emitir uma nota fiscal, por exemplo, que atualiza meu estoque sem ter que passar por empenho ou por separação de venda, tá? Essa é apenas funcionalidades para separar o meu estoque, para eu movimentar o meu estoque mediante um pedido, tá? Tendo o pedido de venda, então iniciando lá no pedido de venda, eu posso empenhar o meu pedido ou eu posso ir direto na ordem de separação. Se eu escolho empenhar o meu pedido, eu faço o meu pedido de venda, empenho o meu pedido. Depois que eu empenho o meu pedido, eu faço a minha ordem de separação. Depois da minha ordem de separação, eu faço a separação de venda para os finalmente, que é o faturamento, tá? O empenho é opcional, então eu posso não querer fazer o empenho. O que é o empenho? É reservar aquela quantidade do meu estoque, tá? Para eu não perder lá, eu não conseguir faturar depois porque eu não tenho um saldo disponível. Mas eu posso não utilizar o empenho, eu posso vir direto no pedido de venda, já fazer a minha ordem de separação, separação da venda e faturar, tá? Então, hoje eu vou mostrar esses três módulos aqui, completos, mas o empenho é opcional, assim também como a ordem de separação e separação de venda, tá? Como eu já falei, que eu posso também faturar sem estar isso relacionado. Mas isso daqui empresas grandes que têm, por exemplo, o setor de logística, com certeza utiliza a empenho, ordem de separação e separação de venda, tá? Então, essa daqui seria o fluxo de venda. Através do pedido de venda, eu empenho e faço a ordem de separação. Com a ordem de separação, realizo a separação de venda para fazer as movimentações no meu estoque, para eu conseguir fazer o faturamento. Os parâmetros responsáveis por essa movimentação de estoque mediante ao pedido. Então, lá em configurações parâmetros venda, eu tenho uma BIM específica de atualização do Cardex, tá? Então, nessa atualização do Cardex aqui, eu tenho as opções de empenhar o pedido. Então, a minha base executa empenho de pedido. Eu vou empenhar os meus pedidos, então eu marco. Eu tenho a possibilidade ainda de empenhar por lote, tá? Eu posso ainda fazer com que o empenho aceite faturamento parcial de quantidade em lotes diferentes. Fazer com que libere automaticamente para o faturamento o empenho, tá? Se eu quero fazer a separação de venda, eu tenho que marcar também para que eu possa realizar a ordem de separação de venda, esse parâmetro tem que estar ativado, senão eu não consigo utilizar a funcionalidade de separação de venda, tá? Tem outras formas também de fazer com que a ordem de separação gere automático no sistema.
que ela gere automático já em status de coleta, que a gente vai ver, tá? E demais outros parâmetros, que é como os outros que eu estava falando nos treinamentos anteriores. Dependendo dos parâmetros, é interessante eu comentar com vocês mediante a funcionalidade. Tá? Então, a funcionalidade que nós vamos ver hoje são esses que os principais: executa empenho de pedido, separação de quantidade do pedido, gerar OS automático, gerar OS status em coleta. E também eu vou mostrar a funcionalidade de separação múltiplos locais de estoque, tá? Esses parâmetros têm que estar ativados para que a gente consiga utilizar essas funções. O que é importante salientar aqui? Não só a funcionalidade não está isolada, né? Então, ela está atrelada às outras telas do sistema. Por exemplo, tipo de movimentação. Então, o tipo de movimentação que eu informei lá na minha natureza de operação, ela tem que estar marcado com este parâmetro, faz separação de venda. Então, onde está esse tipo de movimentação? Aí, menu, fiscal, tipo de movimentação. O tipo de movimentação que eu atrelei na minha natureza de operação, que eu vou utilizar no meu pedido de venda, tem que estar marcado, faz separação de venda. Outra coisa que tem que estar coerente, a minha natureza de operação tem que estar para atualizar estoque. Então, lá em menu fiscal, configuração fiscal, natureza das operações, a linha do meu CFAP lá, né, mediante aquilo que a gente já aprendeu, o tipo da empresa e a aplicação do meu material, ele tem que estar lá para atualizar estoque. Daí esses dois aqui se conversam para fazer o empenho, a fazer as ordens de separação. Então, o que é empenho? Né? Tem que empenhar o pedido. O empenho, na verdade, gente, que é uma reserva. Eu vou reservar, vou tirar, por exemplo, o meu local de estoque padrão do material é o Almox. Né? Então, eu fiz um pedido de venda. Eu não faturei ele ainda, mas eu já quero reservar aquela quantidade. Eu quero tirar do Almox para que quando o setor de vendas for ver lá quanto que eu tenho no saldo liberado, saldo disponível no Almox, eu não tenha mais aquela quantidade no Almox, para eu não correr o risco de eu perder o faturamento por saldo indisponível, por eu ter que ficar lá fazendo acerto de estoque. Não, eu já quero reservar aquilo. Então, esse processo de empenho é para quem tem realmente um controle eficaz do estoque, tá? Os benefícios disso é evitar a paralisação de venda por saldo insuficiente, né? Então, tá lá na nota fiscal, lá, vou emitir a nota lá, saldo insuficiente, né? Tem que fazer todos aqueles processos que a gente vê acontecendo aí, né? E além também do custo, né? Garante o custo do material, indiferente do que acontecer na gestão de estoque, compras, faturamento após o empenho. Então, aquilo lá já está reservado. Eu já bloqueio aquele saldo para que eu possa fazer o faturamento futuro, tá? A tela de empenho, um ponto importante para a gente salientar, ela só pode ser utilizada por um usuário, tá? Então, se tem um outro usuário tentando fazer um empenho e aquela tela está aberta, ele vai mostrar essa mensagem. Talvez algum de vocês já tenham visto, tá? E um parâmetro interessante da gente saber também, que às vezes abrem saque para isso, é esse parâmetro de empenho está sendo executado agora, tá? Então, caso a tela trave, acontece bastante isso. Então, às vezes, nem tem ninguém logado na tela, mas caiu energia ou travou a máquina do usuário que estava com a tela aberta, alguma coisa assim, realmente, às vezes, o usuário pode ficar travado na tela. Então, você não precisa ir pelo banco de dados ou pelo Toad para destravar quando se trata da tela de empenho, tá? Você pode vir aqui, lá no menu, configurações, parâmetros, venda, na atualização do Cardix mesmo, tem esse parâmetro de empenho está sendo executado agora. Então, só desmarcar ele, tá? Confirmar que daí o próprio banco de dados destrava a tela para que possa fazer o empenho novamente e voltar a utilizar a tela, tá? É uma tela, assim como a emissão automática, que pode ser utilizada somente por um usuário por vez, tá?
Esse empenho, onde eu empenho no sistema? Menu, estoque, empenho de pedidos, tá? Fica lá no estoque, não em vendas, né? Que agora a gente está falando mesmo da funcionalidade do estoque em relação ao pedido. Então, o empenho de pedidos fica lá no menu estoque, empenho de pedidos. A tela ela é bem simples, tá? Ela você vai buscar o seu pedido de venda, só dá um alterar, confirmar o valor, a quantidade que você vai estar empenhando, tá? Já confirma empenho, liberação concluída. Pronto, ele já empenhou, ele já reservou aquilo no local de estoque, que eu vou demonstrar aqui na forma prática para vocês. E lá no Cartex a gente vai ver que ele muda do local de estoque, tá? Caso seja necessário você realizar um cancelamento de empenho, é possível. Então, de repente, eu empenhei um pedido de venda, mas, não vou vender mais, por exemplo. Eu não vou conseguir lá e excluir aquele pedido de venda, sem antes eu vir e cancelar o empenho. Então, onde eu cancelo esse empenho? Menu, estoque, cancelamento de empenho de pedidos. Ele vai demonstrar lá os pedidos que estão empenhados, só marcar e confirmar. Tá? Confirmou, ele já faz o cancelamento para que você possa ir lá e empenhar novamente, ou excluir o pedido, ou fazer os ajustes que você deseje realizar no pedido de venda. Tá? A outra funcionalidade que a gente tem atrelada aí é a ordem de separação, né? Então, a ordem de separação, na verdade, até coloquei esse GIFs aí, olha só como que o povo separa rápido ali, ó. O setor de logística lá é ágil. Então, o que é? Na verdade, é uma ordem mesmo, os clientes, na verdade, imprimem essa ordem, né, a visualização dele para passar para o setor de logística, falar, olha, separa isso daqui no local de estoque que eu vou faturar, tá? Então, de grosso modo é isso. Você vai fazer mediante o pedido de venda, vai colocar lá o que você vai separar, vai colocar quais são os pedidos que você vai separar e mandar isso para o setor de logística, lá para o setor de manufatura, quem vê mesmo o local de estoque. Né? Quem é da logística vai pegar aquele papel ou vai pegar o e-mail da forma que você enviar, e ele vai lá, vou separar 5 peças de tal coisa, 10 peças de tal coisa. Então, a ordem de separação não é a separação de venda em si. É, na verdade, o comando para que aquilo seja realizado a separação, né? Então, é isso. Então, a ordem de separação para informar as quantidades de venda de mercadorias, né? Para que, lógico, os finalmente lá, que é o faturamento da nota, possa ser efetivada com sucesso, tá bom? A tela também, você vai incluir, você tem essas formas de busca, né? Para buscar o pedido. O geral, você vai buscar, ele vai trazer para você, na hora que você pegar os 3 pontinhos aqui na busca rápida, todos os pedidos que estão lá pendentes para fazer a ordem de separação. Você pode buscar diretamente um único pedido que você queira fazer a ordem de separação. Você pode buscar por cidade, estado, cliente, etc. Então, isso daqui são as formas que você pode buscar o pedido para você fazer sua ordem de separação. O que mais utilizado é o pedido, mas um campo importante que é bom salientar aqui, tem a data inicial, normalmente a data atual que você está fazendo, e a data final. Essa data final, gente, vai de encontro com a data de entrega do pedido. Então, quando a gente faz o pedido de venda, ele vai mostrar lá, no treinamento passado, que ele tem lá a data de entrega. Se, por exemplo, nesse caso aqui do print, eu coloquei aqui a data final 30/10/2020. Eu quero fazer a ordem de separação para um determinado pedido. Só que a data de entrega desse pedido é hoje, por exemplo, dia 4/11. Eu colocar esta data aqui, ele não vai trazer para mim poder incluir na ordem de separação. Por quê? Porque eu coloquei que a data final é 30/10 e a data de entrega do pedido que eu quero realizar a ordem é dia 4/11. Então, ele não vai trazer para mim. Então, às vezes, isso acontece com o cliente também. Às vezes, ele abre saque,
Fala, olha, eu estou tentando fazer a ordem de separação, só que o pedido não está trazendo para mim. Por quê? Porque ele está colocando a data final aqui anterior à data da entrega do pedido, tá? Não é a data de emissão do pedido, é a data de entrega do pedido que faz o comando aqui com a data final. É obrigatório o tipo de entrega, né? Então, eu defino se o tipo de entrega é retira, balcão ou entrega, tá? Isso daqui também está atrelado ao meu pedido. Se eu marcar aqui balcão e o meu pedido de venda lá estiver como retira, ele também não traz, tá? Então, essas são as informações coerentes que muitas vezes demanda saque aí no cliente e a gente tem que estar atento a esses detalhezinhos aqui para poder informar ele. Trouxe o pedido, coloquei o tipo de entrega, clico no maisinho para ele trazer as informações aqui e pronto. Daí ele só dá um confirmar, ele vai falar que vai gerar as informações do pedido aprovado, sim. E o sistema, ele tem duas formas de separação, tá? Então, às vezes você vê essa mensagem aqui, ele dá aqui, ó, geração da ordem separada, o número da ordem de separação. Então, a ordem de separação aqui é a 12844. Mas ele dá também a possibilidade de número de agrupamentos, 10335, porque eu posso fazer a separação por ordem e eu posso fazer a separação por agrupamento, tá? Então, ele dá as duas formas, dos dois números aqui para você definir a forma de separação, que é esta tela aqui. Então, a separação de venda, menu, estoque, separação de venda, tá? A tela inicial é essa daqui, que eu vou informar qual que é aquela ordem, o sistema me deu, o número da ordem. Ele vai trazer o cabeçalho da ordem de separação, com o código do material, qual é a quantidade do pedido, tá? Informações obrigatórias. Vou colocar quantidade e colaboradores. O colaborador é uma informação obrigatória que você vai informar, que vou fazer aqui junto com vocês e vou demonstrar. O volume só se ele utiliza romaneio manual, tá? Volumes manuais, mas não é um campo obrigatório. Se eu não informar, vai mostrar essa mensagem aqui, ó, embalagem não configurada no produto, que daí é embalagem, questão de embalagem lá no cadastro material. Os volumes não serão gerados corretamente, confirma? Sim, porque às vezes ele nem faz controle de volume, nada, mas essa daqui é uma mensagem fixa do sistema, se ele controla bonitinho e está tudo ok, ele nem vai dar essa mensagem. Mas se ele não controla esse tipo de informação, vai dar a mensagem, vai clicar em sim e continuar o processo, tá? Fez isso, vem aqui, confirma a gravação de dados, sim, e a separação de venda está concluída. Da mesma forma que eu posso cancelar um empenho, eu posso também cancelar a separação de venda, tá? Então, para cancelar a separação de venda, é mesmo lá em menu, estoque, separação de venda. Eu vou informar aquela ordem de separação e o sistema já vai ver que ela está separada e vai lá, a ordem já está separada. Você deseja cancelar? Sim, eu vou cancelar o processo inteiro, então ele não está, pronto, fechei, não vou mais separar ele, vai voltar os processos para fazer alguma correção ou cancelar de fato a separação. Eu posso sim manter dados, o que ele faz? Ele cancela a separação, mas ele mantém todos os dados que você informou. A quantidade enviada, o colaborador que você amarrou, tá? Para você fazer qualquer ajuste na própria separação e confirmar, tá? Ou não cancela, tá? Aí, você cancelando, o status da ordem de separação volta para o status em coleta, que a gente vai também simular aqui. Esse daqui eu vou ver depois com vocês. Então, vamos para a prática. Então, aqui estou na base treina. Primeiro de tudo, eu tenho que ir lá nos parâmetros, configurações parâmetros. Lá em vendas. Atualização do Cardix. Então, aqui o meu não tem nada marcado. Aí eu vou definir aqui o que eu quero fazer. Eu vou executar empenho do pedido e vou realizar a separação de venda do pedido, tá bom? Não quero nem colocar status em coleta, que eu quero fazer tudo manual mesmo para vocês verem como é feito, tá? Vou confirmar. Meus parâmetros estão definidos.
Então, meu processo parte da onde? De um pedido de venda. Então, eu vou fazer um pedido de venda para a gente trabalhar aqui. Então, vou vir aqui na telinha, relembrando, pedido de venda. Deixa eu pegar já um pedido de venda. Tem. Vou pegar esse aqui. Só para facilitar a vida, tá, gente? Vou pegar aqui a empresa 4. A operação 7. E o material teste. Outras observações que a gente tem que estar atento é quanto à natureza de operação, né? Então, vou sair daqui para vocês verem, então, o meu fiscal, natureza das operações, eu vou trabalhar com qual? Natureza de operação 7. Então, a minha natureza de operação 7, eu tenho que observar o tipo de movimento e se atualiza meu estoque. Então, não é Zona Franca no meu caso, é um cliente normal, industrialização. Tá para atualizar estoque. E qual que é a outra informação que eu tenho que ver? Se o meu tipo de movimento faz separação de venda. Então, lá em fiscal, tipo de movimentação, vou buscar aqui o SF, faz separação. Ok, tá? De repente, o cliente faz uma natureza de operação nova e cria até um novo tipo de movimentação que ele vai fazer a ordem de separação. Mas esquece de fazer separação de venda aqui, pode dar problema, pode não, vai dar problema. Ou no empenho, ou na ordem de separação, ou na hora de fazer a separação de venda, ele não vai concluir o processo, tá? Vai dar erro. Então, essas duas informações, essas duas checagens tem que estar bem atenta aqui quando se diz a separação de venda. Vou realizar o meu pedido. Vou aqui colocar duas quantidades. Pedido nada demais, tá, gente? Como a gente fez já no último treinamento. Vou aprovar o meu pedido. Deixa eu só colocar os dias de hoje aqui. Tá? Tá pendente. Para eu utilizar ele, vou vir aqui e aprovar. Seguir a aprovação, que é a primeira compra. Tá aprovado. Coloquei lá que eu quero empenhar o pedido. Então, eu vou lá na tela de empenho. Eu posso vir aqui em menu estoque, empenho de pedidos, ou eu tenho a telinha lá, que a gente vai começar a utilizar as funções que o sistema tem, né? Adicionais, empenhar pedido, tá? O que é importante aqui que eu falei para vocês quando a gente vai empenhar o pedido é a data de entrega. Olha a data de entrega desse pedido, dia 3 de 1 de 2021. Se eu venho aqui empenho o meu pedido, é que quando eu busco empenhar pedido daquela tela, ele já até traz a data de empenho, mas eu vou sair daqui para mostrar para vocês, ó. Quando eu não venho desse atalho aqui, ele vai pedir para eu calcular a data. Então, eu venho aqui em estoque, empenho de pedidos, ele abre essa tela, tá vendo aqui? Calcular até. Então, eu vou calcular até 4 de 11 de 2020. O pedido que eu quero é o 28. Ó, tá vendo que o pedido 28 não trouxe? Ele trouxe só o pedido 8? Isso aqui pode acontecer com o cliente. Se, nossa, mas não está trazendo o pedido 28 que eu quero. Por quê? Porque a minha data de entrega está em 3 de 1 de 2021. Então, aqui a hora que eu vou abrir a tela de empenho, eu tenho que colocar no mínimo 3 de 1 de 2021. Então, vamos fazer de novo? Vendas, estoque, empenho de pedido, 3 de 1 de 2021. Aí ele trouxe todos os pedidos, né? Inclusive o 28 que eu quero, que é esse daqui, tá? Vou empenhar ele. Então, como eu cliquei naquela tela lá, vou vir aqui
selecionar, dar um alterar, ele já até trouxe qual a quantidade que eu tenho a empenhar. Qual que é a quantidade do meu pedido? 2. Quanto que eu quero empenhar? 2. Ah, não, eu quero empenhar 1. Tanto faz. Tá? Eu coloco aqui a quantidade que eu quero empenhar, que eu quero reservar, que eu quero que tire do meu estoque padrão. Confirmo. Confirma a alteração do empenho? Sim. Deixa eu só filtrar o 28 aqui. Acho que fica mais fácil a visualização. Tá? Feito isso, eu confirmo. Confirma o empenho do pedido? Sim. Liberação concluída. Tá? Liberação concluída, está pronto para minha ordem de separação. Qual que é o próximo passo? Ordem de separação. Vamos ver como que isso ficou no estoque? Então, vamos lá. Estoque, Cardex, movimentação geral. Então, o meu material, ele tinha lá, o meu estoque padrão do meu material era o Almox. Então, o fato de eu empenhar o pedido, ele sai, ó, tipo S, de saída. Estoque estava no Almox, ele saiu do Almox. Qual a quantidade? 2, ó, menos 2. E ele entrou aonde? Entrada no EMP PDV. Esse EMP PDV, todas as movimentações relacionadas a empenho vai movimentar este local de estoque, EMP PDV. É um local de estoque fixo no fonte do sistema, tá? Ele é um local de estoque intermediário, tá? Então, sempre ele não vai acabar no EMP PDV. Né? O EMP PDV é um local intermediário, ele vai ou vai para o ESP, vai para um estoque final, ele volta para o MOX, porque daí vai ter que ser cancelado, tá? Então, em tese, teoricamente, nunca deve haver um saldo no EMP PDV na hora que eu vou fechar o inventário, por exemplo, tá? Todos têm que estar nos seus devidos locais de estoque certinho, tá? Ele é um estoque de transição. Então, sempre que eu fizer as movimentações de empenho, ele vai fazer isso. Então, ele reserva. Como que ele reserva? Sabe, eu vou empenhar. Como que ele reserva isso? Reserva porque ele sai do meu estoque padrão ao MOX e vai para o EMP. Então, se o departamento de vendas for ver, eu preciso vender 10 unidades. Se eu consultar aqui no meu local de estoque, ó, estoque, estoques. Nunca lembro, gente, se é teste Paula ou Paula teste. Teste Paula. Tá? Então, eu não tenho mais, por exemplo, 97 quantidades no meu saldo. Agora eu tenho 95, por quê? 2 foi para o meu MPDV, né? Os vendedores, por exemplo, eles sempre olham o saldo do meu estoque padrão. Ah, eu tenho o saldo de 95, então eu só posso vender 95. Por quê? Porque 2 já está reservado para fazer o faturamento em diante, tá? Isso que é o empenho. Realizei o empenho, vou fazer a minha ordem de separação. Então, onde eu faço a ordem de separação? Menu, estoque, no estoque não, vendas, ordem de separação, tá? Então, essa daqui é a tela que eu mostrei para vocês no slide. Vou vir aqui em incluir, tá? As diferentes formas para buscar. Da mesma forma, qual que é o saldo, a data inicial, 4/11 de 2020. Se eu colocar 4/11 de 2020, o pedido que eu quero, que é aquele pedido 28, não vai trazer para mim. Qual que é a data de entrega? 3/1 de 2021. Eu vou buscar pelo pedido. Vou vir aqui no pedido, escolho o tipo de entrega, né? Aí, tipo de entrega que está no meu pedido é retira. Vamos lembrar onde fica isso? Então, vamos aqui em alterar. Informações do pedido. Então, tá vendo esse tipo de entrega aqui, que vai refletir lá naquele tipo de entrega na minha ordem de separação. O tipo de entrega do pedido 28 está como retira. Então, a minha ordem de separação tem que estar marcado como retira. Vou vir aqui. Ele vai trazer todos os pedidos que estão prontos para mim fazer a ordem de separação, que estão com o tipo retira, tá? Qual que eu quero? 28. Então, vou vir aqui marcar, confirmar.
ele já traz para mim aqui o pedido selecionado e confirmo. Confirma a geração de um pedido? Sim. E ele dá aqui a ordem de separação 11, e se eu for fazer por agrupamento, agrupamento 10. Ok. Quando eu faço isso, devido aos parâmetros, então vamos lembrar lá, qual o parâmetro que eu marquei? Vendas, localização do Carlix. Eu só pedi que eu vou fazer separação de quantidade de pedidos. Quando eu executo empenho, gente, e tá vendo que ele não deixa eu ajustar ou gerar OS em automático, eu sou obrigada a vir aqui e fazer esse passo, a incluir. Mas eu poderia, por exemplo, ter marcado para que a OS gerasse, em vez de estar com status pendente, ela gerasse já automaticamente como coleta. Opa, passei. Como coleta, tá? Paula, para que isso? Para que eu não tenha o trabalho de ir lá imprimir. Vou mostrar aqui para vocês. Quando ele vem aqui, eu gravo a primeira vez aqui, gravei ele. Ele grava sempre com status pendente. Status pendente eu não consigo seguir em frente, eu não consigo separar uma ordem de separação pendente. Ela tem que estar em coleta. Como que eu coloco ela em coleta? Eu vou fazer a realização da impressão. Lembra lá dos carinhos separando lá no GIF? Para eles fazerem a separação, eles precisam de um comando da ordem. Então, eu preciso vir aqui e imprimir para que eles possam ver o que eles têm que separar, tá? Então, eu venho aqui, imprimo essa ordem. Deixa eu abrir aqui. Teste OS. Relatório enviado para a impressora. Aí ele até some da tela. Por quê? Porque a tela tem um pré-filtro de trazer somente os OS pendentes, tá? Status P. Então, eu vou limpar aqui e ele vai trazer para mim. A minha ordem de separação 11 agora está em status de coleta. Coleta, o que significa? Vai coletar os meus materiais lá na expedição. Então, pronto, agora eles vão lá no meu almoxarifado para poder retirar aquelas mercadorias para eu faturar, tá? Só voltando aqui na impressão, eu tenho a possibilidade de imprimir de fato, né? Vai gravar, vai realizar a impressão ou em arquivo, tá? Isso é tratado na DLL, tá, gente? Então, só lembrando, né, a DLL responsável, ela está dentro da pasta onde estão os executáveis, as DLLs do sistema. Então, essa DLL aqui, ó, chamada Layout X, ela é responsável não só pela impressão da ordem de separação, mas como impressão do pedido de venda, pedido de compra e demais relatórios, tá? Então, hoje, exclusivamente de ordem de separação que estamos falando, ela é responsável pela impressão da ordem de separação. Então, de repente, você está fazendo algum teste aqui na base e precisa realizar a impressão da ordem de separação, este arquivinho tem que estar na pasta. Por que eu falo? Porque no nosso R, lá, versões do DebCred, não tem o layout X na pasta, tá? Então, você tem que pegar um layout X de um cliente, porque esse layout X ele é personalizado por cliente, tá? Cada cliente tem seu layout X e tem que colocar dentro da pasta do DebCred para que ele consiga fazer a impressão, certo? Mesma coisa, ele quer gravar em arquivo, o layout X tem que estar preparado para que ele possa vir aqui e imprimir como arquivo, tá bom? E aqui também eu faço outras impressões, imprimir etiquetas, imprimir por agrupamentos. Como eu trato de layouts têm que estar tratado, tem que estar preparado para imprimir tais funções, tá bom? Aqui na telinha, eu consulto os itens da OS, então, tipo assim, esse daqui, essa ordem de separação que está em coleta, qual que é o item da OS? Ah, é o teste Paula, esse material que eu vim aqui, programei para 2, então tá, eu coloco aqui, eu informo, deixa eu subir, quais são os itens que compõem da OS.
Se tiver volume, no caso, por exemplo, depois que eu separei, eu posso vir aqui consultar o volume aqui. Aqui o local de estoque, depois que eu separei, é lógico que não está nem separado, tá? Eu encerro a OS por aqui, tá? Se eu não quiser mais utilizar essa ordem, deixa eu ver, vem aqui, ó, encerrar OS. Ele não vai deixar porque não tem nenhum estado, está separada já. Se tiver essa daqui, vamos ver se tem notas fiscais amarradas a ela. Clico aqui em notas, não tem nenhuma nota. Depois a gente emite uma para vocês verem. Ele vai trazer para mim qual que é a nota que está amarrada a essa ordem de separação. Então, são consultas, tá? Aqui também, se eu faço separação por agrupamentos, eu venho aqui e faço a consulta dos agrupamentos envolvidos que eu fiz a separação, tá? Então, são tela de consultas, esses botões aqui. A única tela que eu posso usar mesmo é encerrar a ordem de separação. E eu posso também encerrar o item. Então, de repente, eu tenho mais de um item na ordem de separação. Eu separei, por exemplo, tenho 5 itens aqui e separei 4. Um item eu não vou usar mais. O que eu faço? Eu vou deixar ele voando? Não, eu venho aqui excluir item da OS, tá? Daí ele conclui o processo. Fiz a minha ordem de separação. Minha separação está em coleta. Eu vou realizar a separação de venda, tá? Então, eu vou vir em menu, estoque, separação. Então, eu tenho 3 tipos de separação aqui. Eu posso fazer a separação por ordem, que é o que a gente vai fazer. Posso fazer separação por agrupamento. E posso fazer a separação por etiquetas, tá? Então, por ordem, é tudo a mesma tela, tá? Muda pouca coisa. Mas são funcionalidades distintas que vai dar no mesmo fim, tem o mesmo objetivo, que é realizar a separação. Mas a por ordem, por exemplo, é a mais utilizada, tá? Então, separação por ordem, ele vai abrir a telinha, simples assim. Posso colocar o código direto, vir buscar, ele vai trazer para mim todas as ordens de separação que estão com status coleta. Vou confirmar. Ele vai trazer para mim qual foi a quantidade do pedido. Para eu colocar a quantidade enviada, que é... O que é a quantidade enviada? A quantidade real que eu estou separando. Então, eu dou um Enter na tela, que nem lá no pedido, tá? Eu dou um Enter na tela, ele vai abrir para mim, colocar a quantidade que eu quero. Se eu quero 1, 2, tá? Vou fazer a separação das duas. Confirmo de novo para ele acatar a quantidade que eu informei. Qual que é o outro campo obrigatório que eu preciso colocar? Os colaboradores. Então, eu clico no botão colaborador. Aqui embaixo ele vai trazer para mim, incluir os colaboradores. Então, clico aqui, incluir. Ele vai trazer para mim os colaboradores. Aonde estão esses colaboradores? Paula, de onde que o sistema busca? Vamos fechar aqui, vamos mostrar. Menu, cadastros, colaboradores. Não é lá do RH, tá? Ele tem que estar cadastrado lá no RH, mas não é de lá que ele vai buscar o colaborador para separação de venda e também outras funções do sistema, tá? Então, eu venho aqui, dou um incluir, coloco ele, né, que no caso, vou dar um alterar aqui, porque a base só tem eu cadastrado. Então, aqui tem o nome do separador, qual que é a função, e eu tenho que estar vendo o tipo, o pulo do gato é esse tipo aqui, ó. Eu tenho que estar marcado como separador. Então, às vezes, isso aqui acontece no cliente também, tá? Ah, eu estou fazendo a ordem de separação, só que o funcionário que eu quero marcar não está aparecendo para eu informar. Por quê? Porque o colaborador está como motorista, embalador, montador, qualquer coisa, menos separador. Então, ele tem que estar como separador para demonstrar lá, tá? Isso daqui são apenas informativos e buscar o lá no RH. Eu venho aqui, informo qual que é o colaborador que está no RH, só para fazer o vínculo com o RH aqui, tá? Mas esse daqui é um parâmetro importante para aparecer lá na ordem, na separação de venda. É daqui que ele busca. Então, vamos lá de novo. Estoque, separação por ordem, separação 11. Já coloquei a quantidade 2. Vou indicar meu colaborador.
Aqui também, às vezes, quando a pessoa está usando a primeira vez a tela, fica confusa, né? Ah, mas cadê o confirmar? Como que eu faço? Ele espera que você venha e cancele para fechar a tela de colaboradores, tá? Porque ele está com a tela de colaborador aberta ainda. Então, você vem aqui, dá um cancelar para fechar a tela de colaborador e seguir as outras informações, tá? Na tela de separação de venda, eu posso vir aqui e incluir o volume, se eu quiser, tá? Ele mostra o local de estoque, a hora que eu separar, tá? Fiz isso, marquei meu colaborador, indiquei a minha quantidade, venho, confirmo, ele vai dar aquela mensagem, porque eu não configurei embalagens, eu não coloquei volumes, nada, tá? Dá sim. Confirma a gravação de dados? Sim. Vamos ver o que aconteceu lá no meu estoque? Porque essas funções estão atreladas ao estoque, diretamente à logística. Então, vamos vir aqui em estoque, Cardex, movimentação geral. Lembra aquele estoque em PPDV? Tá vendo que ele nem mostra mais aqui, porque ele é um local de estoque transitório, intermediário. Então, ele deixa de ser em PPDV e passa a ser o WESP, que é o meu local de estoque de expedição, meu local de estoque de separação. Então, daí ele sai do Almox, né? E vai para onde? Ele entra para o ESP para que eu possa realizar o faturamento, tá? Então, é essa a movimentação que o sistema faz. Saiu do Almox, que já tinha saído do Almox mesmo, só que ele estava no estoque EMP PDV. Então, quando eu faço a separação de venda real, ele some do EMP PDV, não existe mais o EMP PDV, e é substituído pelo local de estoque expedição, que no caso do meu é o ESP, tá? Então, aqui no tipo do DOC, eu vejo o que fez essas movimentações. AOS número 11, tá? Para a gente ir lembrando como que a gente vê no Cardex as informações para a gente fazer futuras análises de Cardex, tá? Então, essa aqui é a telinha de movimentação geral para eu analisar as movimentações que ocorreram aí. Digamos que agora eu realizei a separação de venda, mas eu não vou mais utilizar. Ah, eu separei 2, mas na verdade não era 2, era 1. E agora? Vou fazer o cancelamento da minha separação de venda. Como que eu faço? Menu, estoque, separação, por ordem. Vou buscar a minha ordem 11. Aí ele já vai trazer, porque ele entendeu, né? Ele já viu que está separada. Ele vai dizer, você deseja cancelar? Sim. Ele cancela a ordem de separação. Se eu for lá na minha ordem de separação, 11, ela volta para status incoleta. Porque quando eu realizo a separação, eu não mostrei, né, gente? Ela fica com o status separado, tá? Então, são 4 status. Status pendente, que é quando eu acabei de incluir ela, vou lá e faço a impressão. Coleta, ela está pronta, né, para ser separada. Depois de separada, ela vai ficar com status, que eu realizei a separação de venda, ela fica com status separada. E depois que eu concluí o processo de faturamento, ou eu vir aqui e encerrei a OS, ela fica com status encerrado. Então, são 4 status que tem a ordem de separação, tá? Fiz aqui, agora tá tudo bem, cancelei a ordem de separação e quero, por exemplo, cancelar o pedido. Então, se eu vir aqui o pedido 28, eu quero vir aqui e excluir o pedido 28. Não vou conseguir. Preciso cancelar o meu empenho. Mas lembra daquela questão do sistema. Para eu ir voltando, para eu chegar nos finalmente aqui, cancelar, excluir esse pedido, eu preciso voltar todos os processos. Quais foram os processos que eu fiz? Eu fiz o pedido, eu empenhei o pedido, eu fiz a ordem de separação e separei. Então, eu quero voltar no pedido, eu tenho que fazer o inverso. Eu já cancelei a separação de venda. O que é o próximo passo?
ordem de separação. Então, vamos lá na ordem de separação. Eu tenho que vir aqui, excluir a minha ordem de separação, excluir a minha ordem de separação. Eu tenho que vir aqui e cancelar o meu empenho. Então, vamos que eu faço cancelamento de empenho. Estoque, cancelamento de empenho, o meu empenho do pedido. Eu vou cancelar, marco, confirmo, empenhos cancelados. O pedido. Alguém fez pedido 29. Oxe. Pedido 28, venho aqui e faço a exclusão. Aí sim eu consigo excluir o pedido 28, tá? Lembrando que isso daqui acontece, surgem algumas dúvidas também nos clientes, tá? Sempre tendo na nossa mente que se eu quero excluir o processo, eu tenho que voltar todos os processos amarrados a ele. Isso não só a pedido de venda, mas em outras funções também do sistema que a gente já sabe também, tá? Outra possibilidade, lá nos parâmetros. Ah, eu não quero empenhar pedido, Paula, porque você falou que eu não preciso empenhar o pedido para separação de venda. E realmente não. Mas para eu fazer isso, eu preciso configurar lá nos meus parâmetros. Então, vamos lá em vendas, atualização do Cardix. Eu não quero mais empenhar, mas eu quero separar. Eu quero que a ordem de separação seja automática. E quero que ela gere automático já com status em coleta. Vamos ver o que muda? Confirma. Confirmar aqui. Gente, não fui eu que fiz esse pedido. Ah, a Dani, você tá brincando aí, né? Venho aqui. Vou fazer um pedido normal, tá? O pedido não muda. Vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui 2. Vou colocar 3 para a gente ver, ficar mais fácil da gente ver no Cardix lá, tá? 3. Colocar a condição, que a gente já sabe. Confirmo. Pedido 30. Vou aprovar o meu pedido. Devido ao parâmetro que eu marquei, que eu falei para ele gerar já a ordem de separação, e eu não vou empenhar o pedido, então eu não tenho que fazer mais esse passo devido à configuração que eu fiz, tá? Eu não faço mais o empenho de pedido. Eu não crio mais a ordem de separação. Por quê? Se eu vir aqui, vamos aprender também as funções do sistema aqui, ó, as telas de atalho. Clicando no pedido e vindo aqui no consultas, ordem de separação, ele já vai trazer, demonstrar para mim a ordem de separação que ele criou e olha o status, em coleta. Ele não está mais pendente, eu não tenho que vir aqui e imprimir. O que é legal desses parâmetros? Para a gente mesmo, para poder fazer testes na base. Porque às vezes a gente não está com layouts de cliente, daí às vezes pedir para algum programador compilar para a gente precisa fazer uns testes rápidos, e se de fato a impressão não é o finalmente do meu teste, eu posso configurar dessa forma, para que ele gere automático, para eu não ter que fazer aquele passo de incluir, buscar a data de entrega, incluir o pedido e confirmar, que daí ele já cria automático. E marcando o parâmetro de gerar OS em coleta, eu também não tenho o trabalho de vir aqui e imprimir, e eu não preciso do layout X para realizar a impressão. Então, eu posso ir lá fazer os meus testes recorrentes aí, de uma forma mais rápida, tá?
Muitos clientes utilizam essa forma também, de gerar automático e já em coleta, tá? Para agilizar mesmo o processo de expedição lá da fábrica, tá? Então, é isso que muda. Se eu coloco para configurar lá automático, eu não preciso vir aqui incluir, porque o próprio sistema inclui automático, e eu também não preciso vir e imprimir, porque ele já está com o status em coleta, pronto para realizar a separação, tá? Então, eu vou lá, faço de novo a separação. 12, só vou fazer mais uma vez. Enter, para que ele habilite a quantidade. Enter para eu confirmar. Vou clicar no botão colaboradores e incluir, indicando o colaborador. Para sair da tela, cancela. Confirmo novamente, sim, sim, para ele realizar a separação, tá? Vamos fazer uma pela tela de separação por agrupamento? Eu só vou voltar aqui para eu incluir. Vou voltar aqui nos parâmetros para eu incluir a ordem, tá? Para vocês verem, porque assim, qual que é o intuito de fazer a separação por agrupamento? É quando eu tenho uma quantidade muito grande, né? Porque eu posso agilizar o meu processo de separação. Em vez de eu vir e separar ordem de separação por ordem de separação, eu faço a separação por um agrupamento em que este agrupamento possui vários pedidos de venda e eu faço de uma vez só. Essa é a funcionalidade da separação por agrupamento, para agilizar ainda mais o meu processo de separação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desmarcar vendas, atualização do Carlix. Eu vou desmarcar que gera automático, mas vou manter para ele gravar em coleta, tá? Só para eu forçar a incluir uma ordem de separação. Eu vou criar aqui 2 pedidos e fazer a separação por agrupamento desses 2 pedidos uma única vez, para vocês verem a diferença, tá? Vou confirmar aqui. Vou vir aqui usar as funções, ó, copiar pedido. Pedido 31, vamos copiar outro. Fazer 2 pedidos. Então, tem os 2 pedidos, pedido 31 e 32, criados através da cópia, que a gente viu também nos treinamentos passados. Vou vir confirmar. Confirmar. Se eu vir aqui agora em consulta a ordem de separação, não tem nada, por quê? Porque eu não marquei o parâmetro que vou gerar automático. Eu vou ter que vir aqui e incluir a ordem de separação manual. Então, vou vir em menu, vendas, ordem de separação. Eu vou incluir o pedido 32 e o 31. Qual que é a data de entrega deles? Com observação, no dia 3 de janeiro também os dois. Então, incluir pedido, vou colocar a data de hoje, 3/1/2021. Vou vir buscar pedido, opa, data de entrega, tipo de entrega. Pedido, vou fazer até os 3, ó. Será que a Dani tá mexendo? Vamos incluir os 3. Não vou deixar o dela, né? Às vezes ela tá mexendo. Clicando no botão Ctrl, tá, gente? A gente seleciona os vários pedidos que a gente quer, tá? Vou selecionar os 2, confirma. Vou ter os 2 pedidos em uma única ordem de separação. Ó, confirma a ordem de separação, pedidos aprovados? Sim. Então, ele criou aqui 2 ordens de separação, ordem de separação 13, ordem de separação 14. Se eu utilizasse a rotina de separação por ordem, eu teria que fazer 2 separações de venda. Separação de venda da ordem de separação 13
e a separação de venda da ordem de separação 14. Mas eu vou fazer, neste caso, a separação de venda por agrupamento. Por quê? É um único agrupamento, agrupamento 12. Então, ok. Status em coleta, porque eu defini lá que é status de coleta. Vou vir em estoque, separação, não mais por ordem, mas por agrupamento. Qual que é o meu agrupamento? Acho que é 12. 12. Ele vai vir aqui. Trouxe um só porque todos os produtos, é o mesmo produto, tá, gente? Veio a quantidade 6. Por quê? Porque os meus pedidos é tudo o mesmo material, podia ter feito materiais diferentes, né? Mas ele agrupa, tá? Então, o pedido 32 é de 3 quantidades, o pedido 31 é de 3 quantidades. Então, quanto que eu vou separar? 6. Por isso que é por agrupamento, ele agrupa tudo, ele facilita, ele enxuga tudo, tá? Mesma coisa, Enter. Confirma. Confirma a gravação? Sim. Pronto. Separou. Olha a facilidade. Isso aqui ainda quando eu estou trabalhando aqui com 2 pedidos, né? Mas imagine lá no cliente. O cliente tem, 20, 30, 50 pedidos. Ele faz de uma vez só, agrupa, faz a separação por agrupamento. Se tem materiais iguais, ele agrupa aqui também nos materiais para ele fazer a separação de uma única vez. E não ter que fazer, em vez de fazer 20 separação por ordem, ele faz uma separação por agrupamento uma única vez, tá? Então, se eu vim aqui atualizar isso daqui, pá, ele já não está mais em coleta, porque ele está agora separado, certo? Aí, se eu quiser vir aqui, eu posso fazer a consulta, agrupamentos, agrupamento 12, o que ele separou? O cliente 12, ele separou a ordem de separação 14, a ordem de separação 13, tá? Só até questionei isso para programação, que eles não... É isso mesmo. O que acontece? A Lume, eles pediram para que aqui no botãozinho, eles fazem a separação por agrupamento, tá? Tá vendo que esse agrupamento 9, ele tá em verdinho? Os outros estão em branquinhos? Ele só faz isso, esse botão aqui, ó. Então, se eu clicar no agrupamento 12, que é o agrupamento que eu acabei de realizar, botãozinho adicionais, liberar ordem, tá? Se eu vir aqui, ó, só voltando, ele sempre vai gravar com status pendente, ó. Mas isso é controle da Lume, tá? Ele grava como pendente, liberado? Não, porque eu não liberei ele tá pendente. Venho aqui, liberar ordem, ele fica em verdinho. E qual que é o status agora? Liberado. Vamos lá, nos finalmente. O que isso atinge no sistema? Nada. Ele só muda a cor. Ele só fica de verdinho e muda o status, tá? É algum controle interno deles para ver lá. Mesmo não estando liberado, mesmo ele estando pendente, por exemplo, eu consigo faturar ele normal, tá? Ele é mesmo só esse tipo de classificação aí para algum controle interno deles. Eles devem ter uma, né? Tem provavelmente algum modelo personalizado para eles que esta informação impacta para eles, tá? E o star verdinho é para ele poder visualizar em tela o que ele já liberou e o que ele não liberou, tá? Isso daqui é mais para Lume mesmo, certo? Uma outra questão também, quando tomar cuidado quando eu vou fazer a separação de venda e eu indicar quantidade 0, tá? Vou fazer uma aqui para vocês, ó. Vou fazer mais um pedido. Fiz um pedido 33 aqui. Vou aprovar. Eu devia ter marcado para fazer automático, né? Mas tudo bem, vamos revisando. Fazer a ordem de separação, vendas, ordem de separação, pedido.
Pedido 33. Já está em coleta. Vou vir fazer a separação. Estoque, separação por ordem. Não é 13, é a 15. 15. Vou dar um Enter e vou dar 0. Muitos clientes utilizam isso, tá? O que que significa? Eu não tenho isso no estoque. Então, chegou lá, talvez na separação de venda, ele recebeu a ordem de separação. Ah, eu preciso separar o teste Paula aqui, 3 quantidades. Aí foi lá na logística, foi lá nos menininhos lá da separação. Eles entraram e disseram, opa, eu não tenho essa quantidade. Eu não tenho isso em estoque. Eu vou lá e dou quantidade enviada 0, que eu não tenho isso em quantidade 0. O que ele vai fazer? Ele vai para uma tela de análise de falta lá em vendas, para que o departamento de vendas veja qual é o motivo de falta, daí ele vai ver se tem estoque, ele vai fazer um acerto, ele vai comprar mais, alguma coisa assim, para depois ir lá fazer uma nova ordem de separação e realizar a separação mesmo, tá? Então, vou simular essa situação. Então, eu fui lá no meu local de estoque, eu não tenho 3 quantidades no meu local de estoque, fui lá e separei com quantidade 0, tá? Vou confirmar, formar os colaboradores. Então, a Paula indicou que é 0. Sim, sim. Separei com quantidade 0. Olha aqui o que acontece com a minha ordem. A minha ordem 15, ela é encerrada, automático. E olha aqui com o status do item fica. Ele fica com status falta. Significa que ele foi lá, o separador indicou que está em falta este material, quantidade 0, tá? Aonde que vai parar isso daqui? Vai lá em vendas, análise de falta de materiais, faltas por pedido, e aqui provavelmente no setor tem uma pessoa que vai checando. Nossa, olha só, esse pedido 33 não conseguiu ser faturado porque não tem ele ainda em estoque, né? Então, eu posso vir aqui, encerrar o pedido, ou vir aqui no botãozinho observação e encerrar falta. O que que significa se eu encerrar falta? Significa que agora eu já tomei as minhas providências, agora no local de estoque tem a quantidade para faturar, eu vou encerrar a minha falta e voltar esse pedido para separação, tá? Então, eu venho aqui, encerro, confirma encerrar as faltas? Sim. Ele sai da tela de encerrar faltas, e eu posso vir aqui e incluir ele novamente. Eu tenho que, sempre quando eu encerro uma falta, eu não reutilizo aquela ordem de separação, tá? Eu tenho que fazer uma nova ordem de separação para eu poder separar aquele pedido. Opa, 2020, 2021, né? Então, ó, o pedido 33 voltou para mim. Eu faço uma nova ordem de separação. A separação agora não é mais a 15, é a 16, porque a 15 entrou em falta e tudo mais. E agora eu vou separar a 16. Estoque, separação por ordem, 16, e faço. Agora não mais quantidade 0. Agora eles acertaram, trouxeram aqui o material para o meu estoque. Agora sim, eu faço separação. Não está mais em coleta, agora a 16 está separada, tá? Só vou emitir essa aqui, por exemplo, para a gente ver o botãozinho lá. Tem um monte. Vou separar. Pedido 33.
Gravar a nota aqui. Se a gente for vir aqui, pedido 33. A AOS, deixa eu só colocar lá na tela. Para não confundir com esse monte que está aqui. Ela fica com status encerrada. O status aqui também encerrada. Se eu clicar no botãozinho adicionais, botão notas fiscais, ele vai trazer para mim como consulta a nota fiscal. Então, a nota fiscal 7 foi emitida por aquela ordem de separação. Certo? O processo em si da ordem de separação é isso, tá? Posso fazer o empenho. Se eu faço empenho, eu empenho, faço a ordem de separação e separação de venda. Se eu não empenho, posso fazer a separação, criar a ordem de separação automática e a status em coleta, ou eu crio o status, a ordem de separação manualmente, coloco ela em coleta, ou tudo manual, tá? Aí a empresa que vai definir a melhor forma de trabalho dela, tá? Uma outra funcionalidade que o sistema tem é essa separação em conjunto, tá? O que essa separação em conjunto faz? Então, por exemplo, eu tenho uma venda de conjuntos, né? O que é um conjunto? Eu tenho lá um conjunto de materiais, mas eu tenho como posso assim? Eu tenho um pote de doçuras lá. Dentro esse pote é o meu produto final, é o que eu vou vender. Eu vou vender o meu pote. Mas dentro desse pote, ele tem os itens de revenda. Então, dentro do meu pote, eu tenho um chocolate meio amargo, um chocolate ao leite, etc. Então, o sistema, ele faz a separação desse conjunto separadamente de item a item, tá? Para que o sistema consiga fazer isso, eu tenho algumas parametrizações. Dentre elas aqui, lá mesmo em vendas, atualização do Cardex. Este parâmetrozinho, separação de múltiplos locais de estoque, para isso que ele serve, tá? Porque ele separa vários locais de estoque ao mesmo tempo, que essa separação de conjunto faz. E também, lá nos parâmetros de vendas 2, eu tenho que colocar lá que eu faço, montar o conjunto na separação de venda, né? Então, eu trabalho com conjuntos para separação na venda, tá? Só isso basta? Não, tá? Eu preciso também de um tipo de um produto com a classe conjunto. Então, lembra lá no meu cadastro, os materiais, tipos de material, eu preciso ter uma classe conjunto para eu amarrar essa classe conjunto no meu material pote. Lembra do meu material pote, que tem vários itens dentro dele? Então, o meu material final, o meu material pote, vai estar com a classe, com o tipo de material em que essa classe esteja conjunto, tá? Isso daqui é mais uma especificação para o SPED, tá? Por quê? O material que estiver amarrado neste tipo conjunto, ele não é matéria-prima, alguma coisa assim. Não, ele é o meu produto acabado, o meu conjunto final, tá? Por isso que ele fala aqui, ó, atenção aqui, tá? Porque no meu SPED, este produto conjunto tem que ser um produto acabado, tá? Depois disso, eu vou criar um material, tá? Eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou criar um material em que esse material, esse pote, esteja com o tipo conjunto. Lá no vendas, eu tenho uma estrutura de conjunto que é super simples. Eu coloco lá o meu pote, qual que é o meu conjunto, e eu vou definir quem que está dentro desse meu pote, quem que faz parte desse meu conjunto. Cadastrei. Aí eu vou fazer, lógico, cadastrar na tabela de preços, né? Para que é uma regra básica para a gente conseguir fazer a venda desse conjunto. Vou fazer o pedido de venda, vou fazer a minha ordem de separação normal. O pulo do gato aqui está nas movimentações de estoque, que é o que eu queria mostrar para vocês, tá? Para a gente analisar aqui. Os prints aqui, acho que é melhor verificar na ação aqui, tá? Que eu quis mostrar aqui, não sei se está a imagem, está até ficou meio ruim aqui para mim. Que
Ele movimenta o pai, né, que é o meu conjunto, mas ele movimenta, na verdade, também os filhos, tá? Que eu vou mostrar aqui na prática para vocês, que eu acho que é mais fácil. Que isso daqui é uma funcionalidade de estrutura de conjunto, tá? Em GEMAS, em GEMETs, CAPEX, eles usam isso daqui, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um cadastro já de materiais. Eu já tenho um conjunto PA aqui. Eu tenho lá no meu tipo, cadastros, materiais, tipos de materiais. Eu já criei o meu tipo conjunto, com a classificação conjunto, que isso é importante. O meu código de material conjunto, eu já amarrei ele no tipo 751 conjunto, a unidade conjunto, né? Porque as informações têm que se conversarem aqui, né? Ele já está na minha tabela de preço, bonitinha, para eu fazer a venda. Olha só como a gente vem recapitulando várias coisas que a gente viu nos outros treinamentos. Já estou aqui no meu conjunto, está na minha tabela de preço, tá? Vendas, estrutura de conjunto é o algo novo que a gente vai aprender hoje. Então, eu venho aqui na estrutura de no conjunto, eu já até tenho aqui, mas vou simular um outro. Então, ele vai trazer só esse para mim. Vou cadastrar, ele já tem. Então, eu vou excluir ele aqui, vamos ver se eu consigo. Eu acho que não, porque ele já vai estar amarrado. Não, deixou. Vou incluir aqui, tá? É só incluir, colocar qual que é o conjunto. Ele vai trazer só os itens que estão com o tipo conjunto, então nessa base só tem esse. Vou definir aqui quais são os materiais que compõem ele. Vou colocar aqui que é o Achoque 02. Quantas quantidades de Achoque 02 desse material vai estar no meu conjunto? Ah, eu vou colocar aqui que eu vou usar 2 dele. E vai ter chantilly. Vai ter um chantilly. Este vai ser o meu conjunto. O meu conjunto PA vai ser composto por uma quantidade de chantilly e 2 quantidades de achocolatado. Confirma. Pronto. A minha estrutura está pronta e eu posso fazer o pedido de venda e todas as rotinas. Então, eu vou fazer agora um pedido de venda deste conjunto. Mesma coisa, não muda nada. Pedido de venda, incluir, deixa eu ver se vai ter configuração fiscal para ele, para esse conjunto PA. Tem. Então, aqui, o meu conjunto PA, ele faz parte do 2 achocolatado e um chantilly. Mas eu estou vendendo, o meu produto acabado é o conjunto. Então, o meu pedido de venda vai ser pelo conjunto. As minhas ordens de separação vai ser como se fosse o conjunto. O que vai mudar vai ser lá no Cardix, lá na minha movimentação. Então, quantos conjuntos eu vou vender? Ah, eu vou vender um? Então, vai ser, ó, na movimentação do Cardix, vai sair 2 achocolatados e um chantilly. Se eu colocar 2, vai ser 2 chantilly e 4 achocolatado, porque daí ele vai multiplicando pelas quantidades que eu tenho dentro do meu conjunto, tá? Vou colocar um só para ficar fácil da gente verificar. Confirma. Aprovo. Deixa eu... eu crio, vai. Esqueci de colocar para fazer automática. Vou lá, faço a ordem de separação normal, tá? Vendas, ordem de separação. Confirmo.
Grupamento 15. Separação por ordem. Vou fazer a separação. Ó, ele trouxe para mim. Ó, tá vendo? Ele traz o conjunto. Ele traz o conjunto PA. Quantos conjuntos PA? Um conjunto PA. Quem que é meu colaborador? Quem que tá separando? A Paula. Tá? Vou confirmar. Sim. Separei. Nada de diferente do que a gente fez até agora. Só que se eu vir aqui, estoque, Cardix, movimentação geral. Tá. Vendas, pedido de venda. Ele não movimentou. Por quê? Porque os meus filhos provavelmente não têm saldo no local de estoque. Então, vamos vir aqui no estoque, vamos vir aqui em vendas, estrutura de conjunto. Vamos ver os locais, como que tá esse carinha aqui de estoque. Tem 56. Ai, gente, peraí. Ó a bronha que eu comi aqui. Principal eu não marquei, né? Os parâmetros. Vendas. Atualização do Cardix. Ó, o que acontece quando não cria os parâmetros, tá vendo? Eu tenho que marcar que eu faço separação de lotes múltiplos e eu tenho que marcar que eu monto o conjunto. Então, beleza, que está montado. Só que o meu Cardex está que separação locais múltiplos de estoque estava desmarcado. Então, ele não realiza a separação de estoque. Então, é isso que ele fez aqui, tá? Vou confirmar. Então, é bom acontecer, porque, ó, tá vendo? Ah, o cliente, não, eu fiz lá e não movimentou estoque. O parâmetro estava marcado. Tem local tem estoque também nos filhos, que é importante. Que também, se não tem local de estoque nos filhos, ele não realiza a movimentação do Cardix, tá? Eu vou aproveitar e vou marcar o parâmetro para gerar OS automático. Agora sim. Vou fazer de novo, rapidinho aqui. Deixa eu só ver se tá marcando o parâmetro. Acho que não, vou ter que fazer um novo pedido. Mas a gente já testa junto também se funciona. Eu vou vir aqui na separação. Separação é a 16, eu não lembro. Deixa eu ver a ordem. 17. Vou vir aqui na ordem 17, vou cancelar e vou fazer de novo. Vamos ver se vai ser o suficiente. Ah, vai ser o suficiente. Então, vou fechar, fazer de novo, tá? Recapitulando. Então, o que que aconteceu aqui, gente? Ele não movimentou os locais de estoque. Por quê? Porque para estar marcado, para funcionar a estrutura de conjunto, o meu parâmetro de locais de estoque múltiplos tem que estar marcado, tá? Então, eu marquei lá agora. Vou fazer novamente a separação de venda. Não precisei fazer um novo pedido de venda, fiz a ordem de separação, nada. Só cancelei a separação de venda e vou fazer de novo. Então, aqui em estoque, separação por ordem, a ordem 17. Vou separar um conjunto.
Vou informar o meu colaborador. Vou confirmar para dar mensagem aqui. Deixa eu ver. Agora ele fez. Então, o que que ele fez aqui, ó? Conjunto PA. Ele faz essas 3 movimentações mesmo, tá? Ele entra no Mox, entra no ESP para sair, para fazer a saída dele. Mas olha aqui o que ele fez. Sempre né? Então, ele saiu do Almox, porque eu vendi um conjunto, mas ele saiu do Almox também quantos? 2 achocolatados, que daí ele olhou lá na minha estrutura, porque o meu conjunto utiliza 2 achocolatados e um chantilly. Então, em nenhum momento, lá na separação de venda ou no pedido de venda, eu indiquei esses itens, o achocolatado, nem o chantilly. Mas, ao vender um conjunto PA, devido aos parâmetros e à estrutura do meu conjunto, o sistema também já movimenta no meu estoque as minhas matérias que compõem, as minhas revendas que compõem o meu conjunto. Podemos dizer que é parte da regra ou o princípio, assim, como lá na notificação de processo, em que eu indico as minhas estruturas do meu produto acabado. Mas aqui, qual que é a diferença da estrutura? A estrutura de conjunto, eu não trabalho com matéria-prima. Então, são materiais para revenda. Então, por exemplo, eu não estou trabalhando aqui com uma empresa indústria, mas com uma empresa comércio, em que eu compro somente para revender. Não entra aqui a minha produção, a minha matéria-prima, estruturas de produtos, nada. Então, eu determino que o material que eu comprei para revender, eu faço pequenos conjuntos, que nem por exemplo, um caso prático é a Cacau Show, né? A Cacau Show não tem aqueles potinhos com um monte de bombonzinhos? Ali é uma estrutura em que a caixinha de bombom tem vários bombonzinhos e que ela baixa com um item só, um pote só, uma caixinha só, em que dentro dessa caixinha tem todos os itens. Por quê? Ela pode vender tanto individualmente como em conjunto, tá? Hoje, o que eu queria mostrar seria mais isso, né? A continuidade do nosso último treinamento do pedido e venda, arrematando aqui, na verdade, as atualizações de estoque provenientes do pedido e venda, tá? Espero que tenha ajudado aí, ter trazido algo novo, né? Para vocês acrescentarem no conhecimento de vocês. Obrigada e até a próxima.